Amém e amém. Queria que vocês recebessem a hora. Pastora Thaís, venga, linda, que vai predicar. Seja muito bem-vinda. Deus te use muito, te quero. Você está muito linda. Glória a Deus. Amém. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a empezar nuestra palabra de hoy. Vamos a empezar con una pequeña oración. Amén. Senhor Jesus, te dou graças por essa palavra que entregaste a mim. E eu te pido, Espírito Santo, usa-me, Senhor, nessa noite, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Eu saco afuera, Senhor, todo que é de minha carne, Senhor, todo que vem, Senhor, de minha própria vontade. E que venga, Senhor, tu vontade sobre minha vida, Senhor Jesus, traindo essa palavra para a tua igreja. É o que te pido e te dou graças em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É interessante, igreja, se nós pararmos para pensar que muitas vezes somos assim tão egocêntricos, que pensamos muitas vezes solamente em nós outros, em nossos próprios problemas, e olvidamos de las pessoas que estão ao nosso redor. E eu vejo que isso ha cambiado muitíssimo com o tema de la quarentena, com o tema de la pandemia, e como as pessoas miram mais ao redor e veem pessoas que também estão passando por problemas. E isso é bueno no sentido de que esse espírito de comiseração, que parece que quando nos toca um problema, é nossa vez de passar por um problema. Parece que muitas vezes é mais fácil de quedarmos assim, ai, que difícil esse meu problema. Então, quando vemos que ao nosso redor há mais pessoas que estão passando por el mesmo problema ou por problemas parecidos, nós outros parece que encontramos força para viver esse dolor que é parecido com que a pessoa de meu lado também está passando, que o mundo todo está passando. Então, quando vamos nos acercar, esse é meu problema, essa é minha situação, e vemos que há várias outras pessoas que também estão passando por isso, é como que encontramos forças e seguimos adelante, porque al final de las cuentas não sou solamente eu que estou passando por essa situação. Então, eu vejo que parece que compartimos mais de nossos problemas e parece que buscamos entender outras coisas. E não somente problemas que são consequências de uma pandemia, não somente problemas, consequências de uma quarentena. E sim também outros problemas. E eu tenho uma palavra cá em Marcos 8, se vocês podem abrir aí em suas casas. Não sei onde estão vocês, quizás está trabalhando, quizás está na casa de sua mamá, eu não sei por onde anda, pero abra sua Bíblia em Marcos 8, e quizás venha alguém em sua cabeça, assim, tu pensamento, é a hora de enviar aí um aviãozinho e invitar essa pessoa para participar do culto, para poder receber essa palavra também, amém? Vós que sois líder de célula, líder de ministério, mira aí se estão todas tus ovelhas, as pessoas, tus amigos mesmo da igreja. Quizás essa pessoa está entrando em um lugar onde ela está se enfriando espiritualmente, quizás mesmo por não ter a igreja aberta. Então, agora é o momento de enviar aí uma invitação para ele, amém? Marcos 8, diz assim a palavra do Senhor. Em aqueles dias se reuniu de novo muita gente. Como não tinham nada que comer, Jesus chamou a seus discípulos e lhes dijo, versículo 2, siento compaixão de esta gente. Siento compaixão de essa gente. Se nós vamos a mirar o significado dessa palavra compaixão, no dicionário, ele significa sentimento de tristeza que produz el ver padecer a alguém e que impulsa a aliviar su dolor ou sofrimento, ou a evitá-lo. Então, foi esse sentimento que Jesus teve quando ele mirou essa multitud que tinha hambre. A famosa o famoso passagem que Jesus alimenta a los 4.000 e o milagre e todo isso que nós já conhecemos, pero nessa prédica eu quero entrar nesse ponto, em esse ponto que diz que Jesus sente compaixão
compaixão por essas vidas. E essa compaixão significa ser impulsionado a cambiar esse sentimento de dolor dessas pessoas por algo. E eu vejo acá que nós, como somos imitadores de Jesus, que queremos ter uma vida, um coração parecido com o de Jesus, também temos que sentir e ter essa compaixão por as pessoas. Compaixão, pero compaixão não é solamente ter esse sentimento de tristeza. Que é que deixa tu coração triste? Qual é uma situação que vos não podes ver, pero é uma tristeza que te impulsa, uma tristeza que te leva a fazer algo, que te leva a fazer alguma coisa para cambiar essa situação. E Jesus assim lo hizo. Jesus mirou uma situação que ele sentiu compaixão de essa gente, como diz a palavra, pero ele atuou de uma maneira que pudiera mirar frutos e cambios em la vida das pessoas. Amém? Outro ponto que me chama a atenção dessa palavra é allá, nesse mesmo versículo 2, ele sigue: Sinto compaixão desta gente porque já levam 3 dias comigo e não têm nada que comer. Mira que interessante, 3 dias essa multitud estava com Jesus. E eu vejo que acá Jesus já estava preparando, já estava ensinando, porque aí diz que ele ensinava, que ele estava ensinando as pessoas, ele já estava preparando esse caminho de la ressurreição. Ele estava enviando mensagem a esse povo, que depois de los 3 dias iba passar milagre. Depois de 3 dias iba ter algo novo que se come, algo novo que mata tu sede, que mata tu hambre. Muitas vezes, e isso é um alimento espiritual. A parte dele ter esse sentimento de tristeza de ver essa multitud com hambre, ele hizo algo, porque ele teve compaixão por essas vidas. E eu vejo quantas vezes Deus coloca pessoas em nossos caminhos para ter compaixão, pero para fazer algo, para cambiar algo. Ah, pastora, pero eu envio já comida, alimentos para a igreja, eu já estou fazendo minha parte, pero no, quizás não é de isso que Jesus está falando nessa noite. Quizás é um alimento espiritual que essas pessoas estão necessitando, e muitas vezes através de tu própria vida, pero muitas vezes sua vida, nossas vidas, não é um reflejo da presença de Jesus. Muitas vezes nossas atitudes simplesmente alejam as pessoas do caminho do Senhor. E isso é muito interessante, isso é muito forte. Então, diz a palavra, depois de 3 dias, isso passou. Então, Jesus estava preparando. E eu te pergunto a vós nessa noite: qual é a etapa de tu vida que estás? ¿Estás no primeiro dia? ¿Estás no segundo dia? ¿Estás no terceiro dia? Qual é a etapa de tu processo? Qual é a etapa de tu deserto? Qual é o momento de tu vida que você estás e que necessita a intervenção de Jesus, com milagre, com provisão, com amor, com presença de Jesus? Em que etapa estás dessa espera, onde nada cambia? Quer um exemplo? Eu vejo assim, há outro passagem que diz que os discípulos estavam no meio do mar. Quem se acorda de isso, verdade? Que os discípulos estavam no meio do mar. E solamente para quem já estuvo em alto mar, com as olas um pouco agitadas, sabe o sentimento que é estar aí, uma sensação de impotência. Porque vos não podes ir hacia adelante, tampouco podes volver hacia atrás, e é terrível. E aí a palavra diz que eles estavam no meio, exatamente no meio. E o meio do processo em nossas vidas é quando não logramos ir hacia adelante, porque há olas, não logramos ir hacia atrás, porque há olas, há tormenta.
e necessitamos de uma intervenção de Deus. Necessitamos de uma intervenção divina. Necessitamos de aquele que cambia céus, aquele que cambia o tempo, que cambia o clima, pueda entrar com uma intervenção e cambiar essa situação. Então, há momentos de impotência em nossas vidas que não vale a pena sair enfrentando as olas. Para escuchar, então, creia, meu irmão, que o Senhor está escutando tu clamor. O Senhor está escutando tu oração. Por mais que em tu coração tenha o sentimento de que nadie te escucha, o Senhor te escucha. Amém? Então, agarra firme la mano e siga. E entenda uma coisa: difícil com Jesus, muito mais difícil sem Ele. Então, siga firme em tu propósito, que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Agora vamos olhar para o versículo 3. Versículo 3 diz assim: se los despido a sus casas sem haver comido, se vão a desmaiar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Algunos de ellos han venido de lejos. Agora pergunto a vós: quanto estás disposto a caminhar para encontrar a presença de Jesus? Esse povo, a palavra disse que eles vieram de lejos, pero eles tinham um propósito, eles tinham um foco, eles tinham um lugar onde chegar, que era hacia a presença de Jesus. E para eles não importava se era lejos ou não, eles estavam ali junto com Jesus. E quantas vezes nós outros não estamos dispostos a caminhar? Que seria esse caminhar? É buscar a presença, é ir onde há a presença de Jesus. Quizás a presença de Jesus seja tu porta de tu quarto cerrada, aí de tua habitação, onde não estão tus ninhos, onde não há nada, onde tu telefone está fora, onde nenhum WhatsApp te vai chamar, onde uma pessoa não te vai molestar. Quizás este caminhar de lejos para encontrar a presença de Jesus seja uma disposição de escuchar a voz de Deus, de estar atento à voz de Deus. Que estamos dispostos a renunciar para não perder a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Que estamos dispostos? Agora te pergunto: se tu novio, se tu novia te hace pecar, se quando encontra tu novio ou tu novia te sentís mais lejos de la presença de Deus do que cerca de la presença de Deus, cuidado.
esse pode ser uma señal de que algo está passando aí. Não se equivoque, porque casar com um homem ou com uma mulher que não tem Jesus como número 1 em seu coração é peligroso. Então, há señales, cuidado. Se em tu trabalho te hace roubar plata, ser desonestos, entrar em lugares que você necessita mentir, que necessita sacar nomás, isso nomás, nada a ver, cuidado. Cuidado, porque mira o que diz a palavra allá em Marcos 9, eu vou ler para vocês. 9, 43 al 50. Onde está? Aqui. Mira que forte isso. Muitas vezes quedamos negociando com o pecado, negocia, acá. Pero a palavra não diz isso. A palavra diz assim: se tu mano te hace pecar, corta. Mas te vale entrar em la vida manco que ir com las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. E se tu pie te hace pecar, corta. Mas te vale entrar em la vida cojo que ser arrojado com los dos pies al infierno. E se tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mas te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Mira que fuerte isso, não há negociação com pecado. Se te aleja de la presença de Jesus, corta. Se tu Instagram te aleja de la presença de Jesus, corta. Eu não estou dizendo que é para sacar e sair totalmente de todo, pero por um tempo, quizás para ser um detox digital, verdade? Que é uma dependência de fotos que não existem, fotos que não são tuas, porque há demasiado filtro. Verdade? Fotos de lugares que não são de tu casa, lugares que você não viviste, pero é uma dependência de afirmação. Então, cuidado, e eu te pergunto, quais são as coisas? Não necessita ir muito lejos, mira para essa semana nomás, quais foram as coisas que te alejaram da presença de Jesus? Quais foram as coisas? Quizás sejam coisas. Ensinamos a los niños, verdade? Em ministério infantil que não há pecadito nem pecadaço, pero há diferença de consequências, e isso é certo. Há pecados que nos levam a consequência. Uma pareja que elige cometer um adultério, sim, vai ter consequência, isso é certo. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que vai mentir, outra pessoa que entra em outro relacionamento, uma pessoa que elige não cuidar de seu corpo, usar drogas, tomar, isso vai ter consequências. Uma pessoa que decide dentro de ele mesmo não ter controle e domínio próprio, isso vai ter consequências. Outro dia eu mirava um noticiero de um muchacho que enfiou um cuchillo em um professor. Padre que mata hijo que mata padre. ¿Dónde está o amor? Simplesmente por uma palavra. Às vezes é uma palavra de rabia, que isso é uma semilha como que explota e pessoas se matam por uma palavra. ¿Dónde está o controle? ¿Dónde está o domínio próprio? Que o Senhor nos ha regalado, que temos que buscar em Deus. Mira o que eu vejo agora, allá, volviendo no capítulo 8, versículo 6, diz assim: Entonces mandou que a gente se sentara en el suelo. Versículo 6. Entonces mandou que a gente se sentara en el suelo. Sabe que eu vejo acá? Que há momentos em nossas vidas que simplesmente temos que fazer o que há que fazer. Hacer nomás. Há momentos em nossa casa que não há muito assim, ai, Deus mío, que vou fazer? Há vezes que há que fazer a comida, há que dar comida para os niños, há que fazer nomás as coisas. Há que arreglar a cama, há que pagar as contas, há que trabalhar, há que quedar-se em casa. Há vezes que é assim.
Há momentos em nossas vidas que temos que obedecer. E Jesus dizia isso. Jesus dijo, ele ordenou para o povo que se sentara no suelo. Imagínate se alguém diz assim: Jesus, pero que vos decís então se nós hacemos uma fila acá, ao invés de sentarmos no piso? Não, no piso não, Jesus. Vamos atrair bancos, vamos atrair silhas. Como a gente vai sentar-se no piso, no suelo? Imagínate se empezaram a dizer coisas a Jesus. Não, Jesus, sabe que eu tenho demasiado dolor em minha espalda. Não puedo, se eu vou a sentar, já não posso depois levantar-me. Não sabes, Jesus, eu não logro. Excusas e mais excusas. Hoje mesmo é um exemplo. Posso dar um exemplo? Sim. O pastor Jones me dijo: domingo vas a predicar. Ele não perguntou se por se acaso eu queria, se por se acaso eu tinha uma palavra lista, se por se acaso eu tive uma vida de oração essa semana, se por se acaso eu estava bem com Deus, se por se acaso assim, se não é moléstia, se Deus permite, se Deus adelante, se eu quero predicar. Simplesmente há vezes em nossas vidas que Jesus vai dizer assim: predique domingo, haga isso, sente-se no suelo, porque eu sou Deus e eu sei o milagro que tenho preparado para vocês, pero obedeçam, sigam as instruções, porque eu sou Deus. Então, parece que somos uma geração que Deus tem que dar assim, dando explicações a nós outros, porque Ele está fazendo as coisas, e não é assim. Muitas vezes nós temos que fazer nomás e seguir. Muitas vezes não recebemos nosso milagro porque tratamos as coisas de Deus como assim nomás, sem honra, sem obediência, sem cuidado. Hablamos muitas vezes com uma língua venenosa de las personas, de tu jefe, de tu pastor, eu não sei. E isso é muito peligroso. Abrir nossa língua para falar de pessoas, porque isso contamina o corpo. Será que nós outros tratamos nosso ministério de la melhor maneira? Será que nós outros entregamos verdadeiramente nosso coração para cuidar de las coisas que o Senhor, la obra de Deus que o Senhor ha entregado em nossas manos? E vos quizás pode dizer assim: ah, pastora, pero eu já me entreguei por completo em la igreja. Eu já me entreguei completamente. E sabe o que passou? La igreja hizo heridas em meus sentimentos. La igreja deixou heridas em minha alma. Não sabes quantas coisas e confusão eu já vivi em ministérios. São pessoas, são traições. Entenda algo, há heridas muitas vezes que Deus permite, que são permitidas por Deus, para sanar nossas próprias heridas. São heridas, são situações que Deus permite para sanar sentimentos como demasiado preocupado com o que as pessoas pensam sobre vós. Necessita ser livre de isso. Você tem que estar preocupado no que Deus pensa sobre vós, não no que as pessoas pensam sobre vós. E isso muitas vezes é um orgulho disfarçado de uma proteção. É um orgulho que está aí escondido. Há pessoas que pensam que são reis em la terra, que todos têm que solicitar-te ao revés de vós mesmos se oferecer em tu trabalho, em la obra de Deus, em la igreja, com tus amigos, com tus amigas. Vós sos la persona que sempre espera que te amem. E não é assim. Muitas vezes vós vai ter que lhe amar, vós vai ter que ir. E isso são heridas muitas vezes. Está na igreja e tem um talento, por exemplo, cantar, predicar, ser um professor de ministério infantil, não sei. Vos sabes que é um talento que tenés?
pero está esperando, no. Voy a esperar que el pastor venga a hablar conmigo, porque él tiene que reconocer ese talento en mí y que yo me vaya. Si no me llama, yo no me voy. Ao invés de vos mismo decir, pastor, yo sé hacer eso, yo estoy acá para ayudar, sí, contar comigo, yo estoy acá disponível. E há pessoas que estão cansadas de traições, cansadas de decepções, estão cansadas até mesmo de orar, de buscar, porque já não logra escuchar essa voz de Deus. Ou mira demasiado por pessoas se decepcionaram, acá na igreja, em sua casa, em seu trabalho. Quizás nós mesmos pastores se decepcionamos alguma vez. São situações que muitas vezes nem sabemos. Quizás tu líder já te decepcionou. Quizás tu marido te decepciona. Tu novio, tus padres, com falta de perdão. Tantas situações que te deixam cansados. E é difícil quando estamos cansados. Pero a palavra de Deus, esse consolador, essa palavra significa com energia. Com energia. Quando vamos buscar consuelo na presença de Deus, salimos com energia. E mira o que a palavra disse ali em Jeremias 12:5, quando Jeremias estava cansado, com decepções, com traições, e ele se acercou à presença de Deus. E sabe que Deus disse a ele? Dijo assim, capítulo 12, versículo 5. Estava cansado. Não, se los que correm a pé han hecho que te canses, como competirás com los caballos? Deus estava dizendo assim: se correndo a pé já te cansas, como vas a competir com os cavalos, que têm muito mais força, que têm muito mais velocidade? Deus está dizendo assim: se não suportas esse problema que está enfrentando hoje, como vas a suportar outras coisas que tenho para vós? Esse é um treinamento. Eu estou preparando-te para coisas mais grandes allá no futuro. Coisas que vão ser de salvação para mais pessoas. Então, aguanta firme, agarra na mão de Deus, porque a mão do Senhor não é corta. O Senhor vê todas as coisas, amém? Siga firme, siga firme. Deus não passou a mão na cabeça de Jeremias e disse: vem cá, Jeremias. Muitas vezes Deus hace isso com nós outros. Pero aí Deus usou uma psicologia diferente com ele. Era uma psicologia de vamos, porque eu tenho mais coisas, força, há força. Se essa luta que você está passando e você não entendes nada, é como que Deus não entende nada. Se não temos uma luta personal, é como que mira o mundo, Deus não sei o que está passando no mundo. Simplesmente não entenda, e hable assim a tu Deus em tu secreto. Deus, duele muito, eu já não vou a suportar. Deus, isso parece demasiado grande para mim, pero se eu estou passando, é porque eu vou a conseguir, eu vou a dar conta de isso, e eu vou a lograr, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quizás Deus está preparando-te para ser um herói da fé, para ser ali adelante pessoas que vão fazer a diferença. Quem queres ser? Jesus teve compaixão por vidas e ele hizo coisas para cambiar a vida das pessoas. Nossa intimidade com Deus tem que ser nossa prioridade. Quando temos tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade, vos sabes, eu não posso dizer que é tu tempo de qualidade, vos sabes qual é tu tempo de qualidade com Deus. Quando temos esse tempo de qualidade, ganhamos tempo no mundo natural. Parece que as coisas fluem, Deus faz conexões, e muitas vezes quando estamos lejos de Jesus, estamos perdendo tempo. Em meio do deserto, o diabo tenta atrair questionamentos, e isso atrai demônios. As murmurações atraem demônios para nossas vidas. Então, vamos buscar adorar a Deus e vai dizer assim: Deus, eu não entendo nada, pero eu te amo.
Jesús, eu te amo. Jesús, eu te amo. E quizás você está mirando essa prédica, entraste nesse Instagram, no Facebook, no YouTube, e está perguntando que palavra é essa, que Jesus é esse? Eu conosco Jesus de uma cruz. Não, eu te digo, meu irmão e minha irmã, que Jesus está vivo. E allá atrás, quando ele ressuscitou, ele saiu aí desse túmulo, já apareceu assim um fake news, já de cara. E o governo disse que era para dizer que os discípulos sacaram o corpo de Jesus e que ele não foi ressuscitado. E os guardias mentiram, disseram que ao revés de lo que miraram. Aí já foi a primeira mentira e nós lutamos hasta hoje contra essa mentira. Porque há pessoas que não creem que Jesus ha ressuscitado, pero ele está vivo. E ele tem compaixão por vidas. E ele tem compaixão por sua vida. Mesmo com os pecados mais grandes que você pode dizer assim, não, para mim não há. Sim, há perdão. Há perdão porque todos os pecados confessados, Jesus tem poder para perdonar pecados. Perdonar. Pero em que lugar se encontra nessa prédica, nesses exemplos que eu disse? Qual é tu lugar acá? Será que necessita ir mais lejos para ver a Jesus? Será que você está no meio do processo e quer desistir? Pero a multitud estava 3 dias com Jesus. Então, depois desses 3 dias, houve um milagre. E agora Jesus pergunta a vós. E se você está aí, não entende nada, pero diz assim, eu quero provar desse poder, eu quero provar del milagro. Eu quero provar del milagro. Então, haga uma oração aí em tu casa. Coloque a mão em seu coração, cierra tus olhos e vamos orar juntos. E repita-se comigo, Senhor Jesus, te dou graças por esse dia. Senhor Jesus, perdona mis pecados, escribe mi nombre no livro de la vida. Eu quero a salvação. Eu quero Jesus como dueño de minha vida. E eu te acepto, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Se você assiste a essa oração, quizás por la primeira vez, por la segunda vez, envia depois aí um direct para a igreja de Bola de Neve Asunción. Envia seu nome. Nós queremos entrar em contato. Há um ministério que se chama Bem-vindos, solamente para isso, solamente para receber vós, tu família, seja lo que seja que necessite. Nós estamos aqui para estar juntos. Amém? Quizás tu problema não logra seguir e sair solo, necessita sentar, necessita mirar ojo no ojo. E nós temos um equipo acá capacitado para estar junto com vós e com sua família. Onde pueda receber sanidade interior, onde pueda viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar por vocês, Senhor. Há manos, Senhor, eu sei que há manos, que há corações quebrantados nesse momento, agora em suas casas. E eu te pido, Espírito Santo, que essas vidas, essas pessoas sejam tocadas, Senhor Jesus. E que essa semana seja uma semana de sobrenatural, de experiência com o Espírito Santo. Porque quando um homem e uma mulher têm uma experiência com o Espírito Santo, isso cambia todo para toda a vida. E eu te pido, Senhor Jesus, venga com tu sobrenatural, que pessoas venham a ser sanadas em suas emoções, sanadas em seu físico. Eu te pido, Senhor, e sei que sos fiel. Sei, Senhor Jesus, que pode ser isso e muito, infinitamente mais de aquilo que te pedimos, Senhor Jesus. Te agradeço por cada vida em nome de Jesus. Amém.